Olá, sejam muito bem-vindas a essa aula aqui no meu canal do YouTube. Para você que não me conhece, eu sou Carla Ronita, a mentora das empreendedoras que querem ser sábias e caminhar para uma jornada para ter organização, equilíbrio e mais produtividade, pensando de uma forma holística, de uma forma integrativa, e eu sempre proponho soluções práticas e gosto muito de brincar dizendo que eu sou a garota dos mapas mentais. E hoje, o tema de hoje, eu vou falar sobre multipotencialidade e como os mapas mentais podem ajudar você aí a se encontrar, ter mais organização, seus pensamentos. E eu vou começando falando um pouco da minha história, né? Que eu descobri, na verdade, tem pouco tempo que eu sou multipotencial, mas exercer de fato, me expressar com multipotencial, isso sempre aconteceu, né? Há 20 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, eu já percebia que tinha alguma coisa diferente comigo, né? Eu tinha muitos interesses. E para quem não sabe o que é multipotencialidade, é quando você tem habilidades e capacidades, né? Você se interessa por muitas coisas. Não vou falar aqui de um jeito muito científico, quero falar de uma forma muito mais prática e coloquial mesmo, né? Então, assim, eu me graduei em História e lá no meio do caminho da minha graduação eu já flertava com psicologia, porque eu li um livro chamado Freud para Historiadores e esse livro me encantou, né? Porque esse livro falava basicamente, que é do Peter Gay, ele falava basicamente o seguinte, né? Para a gente usar, entender um pouco das personalidades históricas através da mentalidade de uma época. Então, eu fiquei fascinada por aquilo. E aí eu comecei a pensar, nossa, o jeito de fazer pesquisa dentro da Universidade de História era mais usual, né? Era você ir para os arquivos, fazer pesquisa de campo, né? E aí eu brincava dizendo que eu não queria remexer nas gavetas antigas, nos arquivos. Eu queria falar de história a partir das pessoas que caminhavam, circulavam o meu contemporâneo. E aí, como eu era muito novinha, eu não entendia muito direito, começou a dar uma crise existencial, porque eu queria entender assim, nossa, será que eu fiz o curso errado? Então, quando a gente é muito novo, ou quando a gente não sabe lidar muito com nossa multipotencialidade, os interesses que a gente tem, as várias habilidades que a gente tende a ficar confusa, tende a ficar desgastando energia, isso leva a um cansaço mental. Então, o tema de hoje é justamente falar como foi a minha experiência e como foi a aproximação com os mapas mentais e como eles me fizeram, o pensamento visual me faz ter um norte. E vamos pensar nesse norte, como eu brinco dizendo, na âncora, vamos pensar que a gente tem um barco, né? E aí, quem sabe velejar, para você que não sabe, você já deve ter assistido algum filme que o capitão que conduz lá o barco, em determinado momento, onde ele acha águas seguras, ele joga a âncora. E essa âncora serve para cair lá no fundo do mar e segurar o barco, porque o oceano ele balança muito, né? Então eu faço essa comparação, essa analogia com o barco, porque o que é que eu penso sobre os mapas mentais e a multipotencialidade? A multipotencialidade ela faz parte de você, né? E geralmente para empreendedora a gente acaba trazendo essa ideia assim, vamos ver como a gente pode monetizar a multipotencialidade, né? Hoje a gente está vendo um crescimento bastante de empreendedoras falando sobre isso. E o que é que eu quero que você pense? Não estou dizendo que está errado, isso é maravilhoso, é muito 10, e busquem mesmo se vocês precisarem de uma mentoria, de um curso que faça você estabilizar nesse sentido. Mas o que acontece nesse sentido, né? O que eu percebi na minha experiência pessoal é que o mapa mental é como se fosse essa âncora que me faz segurar, né, nesse mar que balança bastante, que às vezes tem tempestade, que às vezes tá tranquilo, ele me faz segurar e ancorar. Por quê? Porque toda vez que eu estou nesse processo de mudança, nesse processo de trânsito, ele me faz enxergar aquele meu momento, no momento que eu mapeio, e aí eu gosto muito de brincar, dizendo do mapear, né, que eu falo, vamos mapear, mapeando as minhas preocupações, mapeando as minhas ideias, né, e aí existe, claro, toda uma técnica, todo um princípio para a gente estruturar o mapa mental, ele não é só puxar seta para lá e para cá, né, a gente precisa entender um pouco de organização, de categorização, e aí a gente vai construindo, né, o pensamento visual, que é nada mais, nada menos do que você tirar aquilo que está na sua cabeça, e você há de convir que na cabeça da gente acaba acontecendo 1 zilhão de coisas ao mesmo tempo, né? Se a gente está pensando nos nossos clientes, às vezes
gente está pensando no almoço, se você tiver filho, você já está pensando no que a professora mandou da escola, que seu filho vai ter que fazer, o exercício vai precisar de você, às vezes você tem um cachorrinho, e esse cachorro também vai precisar de alimentação, você já está pensando nisso, e até eu brinco, que é muito engraçado, que é falando dos Reels, né, e até dos TikToks da vida, que são essas redes sociais, que tem esses videozinhos mais curtos, e um deles que eu me acabo de rir, né? Inclusive já fiz até uma versão dele, que é a mulher diz que vai relaxar, ela senta ali um pouquinho e aí começa a pipocar um monte de coisa na cabeça dela. Então, o que é que o mapa mental faz? Ele tem essa função de ancorar. E aí, voltando à minha história, né? Que essa história que eu fiz, a graduação, história e tudo mais, naquele momento da minha vida, apesar de toda essa crise que eu tinha, no sentido de pensar, meu Deus, será que escolhi eu tinha 20 e pouquinhos anos. Então, meu Deus, será que escolhi o curso errado? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que eu deveria ter feito psicologia e ido pesquisar alguma coisa na área de psicologia? Minha cabeça bombardeava de informação. E aí vem junto as emoções, que mistura tudo. E às vezes a gente acaba entrando numa seara do tipo assim, ó, ai meu Deus, eu tenho que fazer essa ideia agora, eu tenho isso tão forte em mim que eu preciso fazer. E aí a gente acaba não entendendo como a nossa multipotencialidade se expressa. E aí eu vou falar para vocês, a minha experiência pessoal, que mais do que pensar no meu negócio nessa hora, é pensar como eu lido com a minha multipotencialidade. Então, para mim, o mapa mental é o habitat mais favorável para você entender como sua multipotencialidade se expressa. Porque você mapeando, né, você tem esse processo do pensamento visual, onde você tira da tua cabeça, você consegue visualizar de uma forma muito mais madura tudo. E aí você lida melhor com sua multipotencialidade e aí depois você decide como ela vai se expressar em termos do empreendedorismo. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, se você for uma estudante e você estiver na faculdade pensando se você vai seguir na carreira acadêmica não, que naquele momento era o meu caso. Eu queria muito. Então, eu acabei indo para a área de psicologia, fiquei lá 1 ano e meio no mestrado, sendo aluna especial, participando de pesquisas, vindo lá como se fosse uma grande pesquisa. E lá eu descobri que eu poderia misturar ideias, né, que estavam surgindo na minha cabeça, o fato de falar sobre cultura, falar sobre questões que eram muito ligadas à área de história, né? E também da área de dança, que era um grande hobby meu, que eu não conseguia visualizar aquilo de um trabalho mais oficial, era sempre um hobby. E naquele momento aquilo tudo começou a se misturar. Então, imagine, está transitando pela psicologia, está na área de história, esteve formado na área de história e está transitando pela área de dança. Imagine quando você pega esferas de áreas tão distintas. E aí eu penso que pode existir uma série de formas de você expressar a sua multipotencialidade. Então, eu sugiro que você procure profissionais que sejam voltados a isso. Aqui é o meu papel, é dizer como o mapa mental ele tem uma função dentro do jeito como eu ancoro e direciono a minha energia como multipotencial, tá? Então, assim, o que eu penso? Eu penso que dentro do que eu me aproximei para entender o que era a minha multipotencialidade, existe 2 formas de expressar, né? Pode ser que tenha mais, essas são as 2 que chegaram até mim, a minha multipotencialidade, que era de uma forma sequencial, tá? Ou simultânea. Então, no decorrer do meu processo, eu fui percebendo, eu fui mapeando que o jeito que eu expresso a minha multipotencialidade, ela tanto transita pela sequencial quanto pela simultânea, o que dá muito, muito trabalho. E se eu não souber lidar com isso, isso é um grande fardo para mim. Por quê? Ao mesmo tempo que eu entrei na área de história, eu estava ali nessa área de história, depois eu fui transitar, eu saí da área de história, eu fui para psicologia. Repare que eu estava aqui no ciclo da área de história, e aí teve um começo, meio e fim, né? E aí eu fui para a área de psicologia. Naquele momento que eu estava caminhando para a área de psicologia, não de uma forma de atender, até porque eu não fui graduada, estava indo para o mestrado, falar, pesquisar, estudar na área de pesquisa. Quando eu fui para lá, eu estava saindo de uma área indo para outra. Então, de uma certa forma, quando você sai de uma área muito consolidada e você vai para outra, essa forma de se expressar é o sequencial.
né? Uma pessoa pode ser, por exemplo, uma dançarina e aí ela passar anos dançando, que foi o meu caso, e depois ela decidir que vai ser empreendedora. Começo, meio e fim, fechou, eu vou para outro. Então, sua multipotencialidade pode estar se expressando de uma forma sequencial. Ou você pode ser simultânea, né? Ao mesmo tempo que você está na área de história, você está ali na área de dança, ao mesmo tempo que você está na área de psicologia, e aquilo vai meio que agregando, se misturando. E aí, o que é que eu falo sobre o mapa mental? O mapa mental sempre me ancora nesse sentido, até para eu falar com clareza tudo isso que eu estou falando aqui. O mapa mental, ele me trouxe esse chão, que é aquela âncora do barco que eu falei para vocês. Para vocês terem uma ideia, agora, nesse momento, apesar de eu estar no empreendedorismo e minha multipotencialidade ela se expressar de uma forma sequencial, porque eu estava lá na área, transitando pela área de psicologia, fiquei lá um tempo, depois eu disse, não, vou caminhar para fazer um aprofundamento nessa área aqui de dança que eu estava. Aí eu estava lá na área de dança, eu já dançava, dava aula de dança, resolvi fazer o mestrado, então eu fiquei bastante tempo ali na área de dança. Mas, ao mesmo tempo, nos meus estudos com dança, eu transitava por outras áreas. Olha que louco! Eu trouxe a geografia para escrever o meu trabalho, que é um trabalho que eu estou agora elaborando para a gente fazer uma publicação física, uma editora, que antes eu só distribuía ela em forma de e-book para estudantes que fossem da área acadêmica de dança. Agora a gente quer ampliar um pouco mais isso dentro da minha empresa. Então, o que é que acontece nisso tudo? Isso tudo é muito claro para mim. Não foi algo que eu cheguei e disse assim, não, hoje eu vou parar, eu vou pensar como foi toda a minha trajetória. Muito pelo contrário, foi mapeando. Carla, mas como é que você fez isso? Olha, no momento que você aprende a fazer mapas mentais, é quase que instantâneo você entender, você organizar a tua cabeça de uma forma que você precisa tirar tudo que está dentro dela naquele momento e você jogar para o design, como eu falo, né? Porque o tipo de mapa que eu ensino é um tipo digital, tá? Então, e não precisa de iPad, ressalva. Então, assim, o que é que eu faço? Eu sempre estou tirando isso da minha cabeça e deixando claro para mim, tirando isso da minha cabeça e deixando claro para mim. E aí eu consegui entender como isso funciona dentro da minha cabecinha, a partir do mapa mental, desse pensamento visual, dessa visualização. O que acontece? Assim eu fico mais calma, assim eu consigo entender melhor como eu estou me expressando. Então, hoje, mesmo tendo escolhido, então já saí da área de dança, hoje eu não dou aula regular de dança, tenho um trabalho escrito na área de dança, e aí o que eu fiz? Eu disse, nossa, esse trabalho, ele já está redondinho. Então, o que a gente vai fazer agora? Além de publicar de maneira física, a minha ideia é misturar com o que eu ando estudando agora, né? Que está dentro do empreendedorismo e o pensamento visual. E aí, a minha caminhada é deixar esse livro com um pouco do pensamento visual também, mostrando um pouco de mapa dentro dele. Então, assim, olha como eu direciono a minha multipotencialidade, misturando coisas. Um exemplo que eu posso dar para vocês, que é nesse livro que eu escrevi, né, que foi a minha dissertação, que a gente está transformando numa linguagem mais gostosa, menos acadêmica, né, que foi uma das coisas que eu quis muito para esse trabalho, foi que eu passei uns 6 anos pesquisando sobre uma dança específica. Para quem não sabe, meu seguidor já me segue há mais tempo, sabe que eu fui professora de dança e professora de dança do ventre por muitos anos. E para quem é professora de dança, para quem é da área de dança, sabe que a dança do ventre, ela acontece muito paralela a uma dança que se chama dança tribal fusion. Para quem não sabe, é dança fusão, né? A dança fusão tribal. E quando eu estudei essa dança, era muito engraçado falar disso agora, porque eu falava sobre mistura de técnicas de dança. E aí, mistura de técnicas de dança, mas o que era, dentro dessa mistura, para ser a dança tribal fusion, que é a dança do tribal fusão, ela tinha que ter um alicerce, ela tinha que ter uma âncora, que essa é a minha visão de mundo, que era a dança do ventre. Então, a dança do ventre é como se fosse a âncora que segurava todas as outras técnicas de dança que as dançarinas, inclusive eu, trazia para fazer as suas coreografias, as suas composições da dança. Por que eu estou trazendo esse exemplo aqui para vocês? Porque o que eu percebo? Que mesmo nesse processo de mistura, até na dança, a gente precisa sempre de algo que ancore, que segure todo o resto. É como se fosse uma grande estrutura. E por isso que essa dança ela é tão linda, tão expressiva. Então,
Então, trazendo um pouco para esse entendimento da multipotencialidade, onde a gente tem uma tendência, uma curiosidade a gostar de tantas coisas, né, até habilidades, né, capacidades múltiplas, a conseguir transitar por áreas, até criações tão únicas, e muitas multipotenciais não conseguem chegar nessa criação única justamente por não ter essa âncora, por não ter esse alicerce, né? Essa estrutura, essa viga, como se fosse uma casa, uma viga central, onde segura tudo, que aí a gente consegue transitar melhor. Então, se você não tiver isso, o que é que vai acontecer? Você sempre vai estar caindo naqueles mesmos clichês que a gente, para quem já é multipotencial, né, sabe, que você é fogo de palha, você começa as coisas e não para. E uma das coisas que eu me perguntei era se eu era exatamente assim. A minha multipotencialidade não se expressava assim, de alguma forma. Eu entendia já, bem novinha, que tinha alguma coisa diferente comigo, eu não conseguia entender o que era, não tinha esse nome que hoje está tão falado, né? Mas assim, eu entendia que era algo muito diferente e que me fazia criar coisas muito diferentes. Então, eu ficava feliz, eu dizia, nossa, eu não entendia muito como funcionava a minha cabeça, mas eu entendia que eu criava coisas diferentes, criativas, e isso era muito legal, eu achava muito legal. E aí, o que que acontece? Esse alicerce do mapa mental, do pensamento visual, era uma forma, né, de organizar o meu pensamento, organizar os trabalhos que eu escrevia. E isso não tem a ver, o mapa mental, o pensamento visual, não vai te ajudar a organizar o seu dia a dia, tá? Existem outras formas, inclusive eu tenho o mapa da organização para empreendedoras que estão no caos, tá? Então, se você quiser conhecer, tem um link aqui abaixo que tá meu Instagram, tem os contatinhos aqui embaixo, se você tiver interesse em entender um pouco mais como eu aprimoro, né, esse entendimento do mapa junto com o mapa da organização. Então, são dois trabalhos distintos, mas que complementam um com o outro, se complementam e são maravilhosos para quem é multipotencial. E ali eu coloco toda a minha experiência com multipotencial para ajudar nesse sentido. Agora, se você é multipotencial e você quer montar um negócio, se você quer entender ou saber como você expressar melhor a sua multipotencialidade e quiser aprofundar nisso, eu sugiro que você encontre, né, profissionais que te ajudem a entender e passar por esse processo. Mas se você quiser uma solução prática, pode ter certeza que o mapa mental e o mapa da organização, eles são incríveis para que você consiga aí dar um pontapé inicial para você conseguir colocar suas ideias, os seus projetos em sintonia e conseguir dar continuidade a eles, entender um pouco mais o que se passa na nossa cabeça, tão caótica às vezes, né? Com tanta informação, como eu costumo dizer. A gente vive uma era que é na internet, que a gente fala, a gente tem amigos que estão em diversos lugares do Brasil ou do mundo, que é assim que eu me expresso, né? Eu tenho muita amiga, a gente se fala, a gente... Então, é muita informação, a gente está sabendo cada vez mais em territórios cada vez mais distantes, muitas coisas. Então, a gente se inspira por muitas coisas. E para a gente entender como lidar com esse turbilhão, tendo uma cabeça multipotencial, com certeza, com todas as letras eu te digo, o mapa mental é para você, tá certo? Então, eu espero que você tenha gostado dessa explicação aqui. E se você gostou, dá um like aqui, deixa o seu depoimento, entre em contato comigo, porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar como empreendedora que quer ter mais organização, equilíbrio e produtividade, independente de ser multipotencial ou não. O tema de hoje foi falando mais sobre multipotencialidade, porque eu sou multipotencial e eu tenho certeza que o mapa, ele ajuda muito no seu processo, tá certo? Então, esse vídeo vai ficando por aqui e até a próxima.